Olá, meu nome é Bárbara Eliodoro, eu sou terapeuta holística, taróloga e coaching. Nesse vídeo eu vou falar sobre por que nada dá certo pra mim. Toda semana eu recebo muitas perguntas, tanto no direct quanto nos meus atendimentos, de por que eu me esforço tanto e nada dá certo pra mim, por que eu não consigo manifestar os meus desejos, o que será que eu tô fazendo de errado, será que tem alguma coisa errada comigo? As pessoas ficam sempre buscando uma explicação mágica para responder isso. Até fiz um Reels ontem, fazendo uma brincadeira com isso, né? A gente conversando com o universo, perguntando pro universo por que nada dá certo, né? E o universo fala pra gente, a gente tem mania de magia. E é justamente isso que a espiritualidade traz pra gente, né? Os nossos guias, nossos mentores falam que a gente tem um pensamento mágico. O que é esse pensamento mágico? Quando alguma coisa acontece com a gente, que a gente não consegue atribuir uma causa, a gente não consegue enxergar o porquê daquilo tá acontecendo, a gente acha que é sobrenatural, que a gente tá com obsessor, que fizeram magia. A gente fala que é inveja, que Deus tá testando a gente, que o diabo tá testando a gente, que é castigo do universo. É sempre alguma coisa externa, é sempre alguém que tá castigando, alguém que tá punindo a gente. A gente acha que não é responsabilidade nossa, né? Quando a gente faz isso, a gente está sendo igual uma criança. Ou seja, a gente tem um pensamento mágico assim como uma criança. A criança não é responsável pelo que acontece com ela. Ela precisa que algum adulto oriente e explique para ela o porquê das coisas estão acontecendo daquele jeito na vida dela. E aquilo que ela não consegue ter uma explicação, aquilo que não faz sentido para ela, ela cria uma fantasia na cabeça dela que explique o porquê daquelas coisas serem daquela forma. Isso é um pensamento mágico que a gente tem quando é criança. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai entendendo como o mundo funciona. A gente percebe que existe uma causalidade, uma lei de causa e efeito, ou seja, a lei do karma, ação e reação. Para cada pensamento, para cada ação, para cada esforço meu, vai ter um resultado que é diretamente proporcional ao meu pensamento, ao meu esforço e à minha ação. Então eu entendo que eu mesma causei tudo isso que está acontecendo na minha vida, mesmo as coisas negativas. De alguma forma eu fiz escolhas no passado que fizeram com que neste momento eu estivesse experimentando e vivenciando tudo isso que está acontecendo na minha vida. Então, se eu estou passando por um momento turbulento, existe um porquê. No meu passado, eu fiz escolhas que me trouxeram até aqui. E eu vou te dar 2 exemplos bastante concretos aqui com o teu corpo físico, que você percebe rapidamente as consequências das suas ações. Por exemplo, se você ficar 2 dias sem beber água, você vai se desidratar. Pode ser que você tenha até que ir pro hospital tomar soro na veia, porque você ficou muito desidratado. E isso não quer dizer que é castigo divino. Foi uma escolha sua que colocou o teu corpo em privação e colocou o teu corpo num estado de alerta, de sobrevivência. Outra coisa, se você ficar 3 noites seguidas sem dormir, você vai entrar num estado de estresse muito grande. Você vai literalmente estar andando igual um zumbi, completamente cansado, sem atenção, não vai conseguir trabalhar, vai estar totalmente irritável. E isso não é porque alguém fez macumba pra você, é porque você escolheu ou passou por alguma situação que não te deixou dormir. Agora, a próxima parte vai doer, mas é necessário para que você cure e mude esse pensamento mágico. Se você não passou por esse processo de amadurecimento, de entender que o mundo funciona na lei da ação e reação, você acaba perpetuando esse pensamento mágico da infância para a sua vida adulta. E você nunca se torna responsável pelas suas escolhas. Você sempre acha que o universo é responsável, que Deus é responsável, que existe alguma força sobrenatural que está impondo para você as coisas que estão acontecendo com você. E que nunca é culpa sua, que nunca foi resultado daquilo que você plantou. Quando, na verdade, as leis universais mostram pra gente que é justamente você colhe aquilo que você planta. Para agravar mais ainda a sua situação, existem pessoas que são extremamente vitimistas, que acham que tudo de ruim acontece com elas, que estão sempre reclamando,
pessoas que acham que o mundo deve para elas, acham que o governo tem que tomar conta delas, que é culpa dos pais, tá sempre já se vitimizando. Então é muito natural para essas pessoas se apropriar desse pensamento mágico e achar que é inveja, que é macumba, que é magia, ao invés de se responsabilizar pelos próprios sentimentos, pelos próprios pensamentos, pela própria vida. Outra coisa, o que atrapalha muito e perpetua esse pensamento mágico são as religiões. A maioria das religiões vão pregar que existe um Deus superpoderoso, que é o nosso Pai, e que Ele cuida de nós, que nós somos seres especiais, que a gente tem uma missão especial, que a gente tem um lugar garantido no céu. Eles colocam a gente numa posição muito de ser especial e de não ser responsável pelas nossas próprias ações, porque é vontade de Deus. O que acontece na nossa vida é vontade de Deus, ou é o demônio que está testando a gente. Então essas religiões que são muito apegadas a essa visão de um Deus patriarcal, de um inferno, de um demônio, elas tiram o poder da pessoa, infantiliza a pessoa e coloca todo o poder no Deus e no demônio. E você vai falar, mas eu não acredito nessas religiões, eu sou espiritualista. A minha religião fala para mim que existem várias vidas e que se a gente está passando alguma coisa negativa agora, é porque a gente está pagando de alguma coisa errada que a gente fez em outra vida. Esse pensamento também não ajuda muito, porque a gente está sempre jogando a culpa do que está acontecendo agora na nossa vida em vidas passadas, que eu nem lembro. Outra coisa, existem espíritos. Se eu acredito que existem espíritos, que os espíritos me influenciam, que existem espíritos negativos que estão ali falando na minha orelha, que estão me influenciando a fazer coisa errada, eu tô botando a culpa nos espíritos. Eu tô dando poder no espírito, ao invés de assumir a responsabilidade pela minha própria escolha. O espírito pode vir na minha orelha, falar para eu ir pro bar beber, falar para eu trair o meu marido, mas se eu não quiser, se eu não escolher, eu não vou fazer. Eu não sou um marionete na mão dos espíritos. O obsessor não tem poder total sobre nós. Aliás, o obsessor só está na nossa vida porque nós somos sintonizados energeticamente. Ali é pensamento com pensamento. Semelhante atrai semelhante. Então toma muito cuidado com o pensamento mágico, porque até mesmo o obsessor foi a gente que chamou para a nossa vida. Percebe que existe um padrão em todas essas justificativas? Eu tô sempre colocando a culpa no outro. Não importa qual a crença que eu tenho. Não importa qual a religião que eu tenha, não importa se eu sou espiritualista e não tenho uma religião. Eu tô sempre buscando algo externo a mim. Isso tira completamente o meu poder. E realmente fica parecendo que eu estou à mercê do universo. Quando, na verdade, o que está acontecendo na minha vida é uma consequência das escolhas que eu tomei no passado. A gente precisa entender que se eu plantei maçã, eu vou colher maçã. Não adianta eu querer colher banana se eu plantei maçã. A gente precisa se responsabilizar por tudo que a gente fez. E muitas vezes a gente não consegue entender quais são todas as escolhas que a gente fez para trazer a gente naquele lugar. E a gente precisa então se render e entender que eu não tenho consciência de tudo isso, que existe uma força que rege todo esse universo e que está fazendo com que as coisas fluam desse jeito na minha vida. E não tem o que eu possa fazer. Eu não posso mudar o passado. Não adianta eu querer achar culpados. Mas se eu me aproprio da minha história, das minhas escolhas e decido que a partir de agora eu mando na minha vida, eu crio a minha realidade, eu vou então entender o que eu fiz no passado que me trouxe até esse momento presente, que tá desagradável, que eu não tô gostando, que eu quero mudar. E aí eu vou buscar então formas de como eu posso mudar o meu futuro, como eu posso gerar um novo resultado. Porque sim, a gente pode fazer novas escolhas e mudar o resultado, mudar a nossa vida, mudar a nossa forma de pensar, mudar as nossas emoções. E como é que a gente faz isso? Adultecendo, se tornando adulto, tornando responsável pela nossa própria vida.
E a partir desse movimento de se tornar responsável pela própria vida, existem algumas ferramentas assim que vão mostrar pra gente o que deu errado no passado e como que eu posso corrigir. A gente pode, por exemplo, fazer psicoterapia e analisar o nosso passado e através disso se apropriar da nossa própria história e fazer escolhas diferentes para o futuro. Eu utilizo muito o tarô. O tarô mostra pra gente quais foram as causas daquilo que eu tô vivendo no momento presente. Quais foram as escolhas que eu fiz no passado que me trouxeram nesse ponto do presente. E me dá também uma orientação do que eu posso fazer para mudar o meu futuro, para criar a minha realidade. Outras técnicas que funcionam bem também são as técnicas do coaching de vida, que vai mostrar pra gente quais são os hábitos negativos, quais são as crenças limitantes que a gente tem, que a gente precisa remover da nossa vida, porque estão gerando esses resultados negativos. E aí a gente começa então a desenvolver novas crenças positivas que vão construir hábitos positivos, levando a gente na direção daquilo que a gente quer construir. Então essas 3 ferramentas são muito poderosas, né? E você pode utilizar tudo isso sem perder a sua crença na tua religião, na tua espiritualidade, sem perder essa conexão com a tua alma, né? São integrativas. Bom, agora eu queria pedir a tua opinião. Conta aqui nos comentários o que você achou, se esse vídeo foi útil, se ajudou você. E se você quiser agendar uma consulta de tarô, se você quiser agendar coaching comigo, me manda um e-mail, manda um direct pra gente conversar e ver o que a gente pode fazer pra mudar a sua vida e criar a realidade do jeito que você deseja. E mais uma coisa que eu queria te pedir. Curte esse vídeo e compartilhe com suas amigas que você acha que podem se transformar com essa mensagem. Isso me ajuda e ajuda você e as suas amigas também. A gente cria uma rede de mulheres fortes e abundantes.